Fala pessoal, Rian aqui. Vamos continuar com a nossa série de estatística, uma estatística básica para ciência de dados. Vamos continuar, a gente ainda está no assunto aqui de estatística descritiva, um assunto bastante importante. Para entender essa importância, tem que assistir lá o início das aulas. É muito importante que você assista, né, as séries do início ao fim, cada um dos vídeos, né, do início ao fim, para entender a construção do conhecimento. Então, para esse vídeo a gente vai começar falando sobre as tabelas, né? Então a gente viu alguns tipos de gráficos que a gente vê, que a gente usa, né, como ferramenta para entender os dados, para entender os fenômenos, para entender o comportamento das variáveis. E a tabela, ela é nada mais do que ferramentas que você pode usar, né, para justamente entender os dados, entender o fenômeno que está interpretado naqueles dados ali. Então, as tabelas elas sintetizam essa informação e claro que para você sintetizar essa informação da maneira correta, da maneira que seja o mais compreensível possível, aqui é a mesma regra lá dos gráficos que a gente viu, né? Tem que estar a tabela ela tem que ser entendível, ela tem que ser compreensível por si só, né? Você não tem que ter um background, você não precisa ler todo o texto para entender a tabela. A tabela você tem que olhar para ela e compreendê-la, certo? Então aqui é só trazendo alguns elementos comuns. Isso aqui existe recomendações, né, de normas quanto à construção das tabelas, né? Então você tem o título aqui na parte superior, você tem a coluna, né, e a descrição indicadora de cada uma das variáveis. Você tem o cabeçalho, né, e esse cabeçalho aqui, inclusive, ele está em dois níveis, né, em duas dimensões. Né, o livro ele se divide em títulos e volumes. Os valores, né, que a gente chama de linhas, né, cada uma dessas linhas aqui. E no rodapé a gente traz uma possível nota explicativa e a fonte, né, dessa tabela. Se não foi você quem criou, você tem que especificar ali, e sempre é de boa prática, né, você pedir autorização para o autor, né? E sempre você vai colocar ali a fonte dessa tabela. Então, para a gente demonstrar aqui alguns exemplos, né, de tabelas, primeiramente, demonstrar aqui a questão que existe uma diferença entre tabelas e quadros, tá? Uma diferença aí técnica, né? Mas basicamente, né, a tabela ela possui uma característica matemática quantitativa, né? Então, quando você usa você vê uma tabela, então aqui embaixo a gente está vendo aqui, ó, uma tabela, né? Então ela está dispondo aqui um gênero textual por ano e uma quantidade de livros lidos em relação a cada um do ano, em relação a cada um do gênero textual. No quadro, você tem o ano e tem o gênero textual. Perceba que o quadro ele não implica nenhum tipo de. Não é preciso você dispensar nenhum tipo de raciocínio em relação ao que está disposto no quadro. Ele é basicamente ou meramente informativo. Né? Então, você percebe que cada um dos anos você tem um gênero textual ali, e isso assim, é uma coisa imediata, você consegue compreender, né? Aqui estão os elementos, né, que são muito parecidos com o da tabela, mas é basicamente um quadro, né? Existe essa característica aqui estética, né? Você geralmente tem o quadro, ele é fechado. A tabela normalmente recomenda-se a construção dela assim, com as laterais abertas. Mas a ideia da tabela é que é o seguinte, perceba, livros lidos, né? Então nessa coluna você tem um aspecto aqui matemático quantitativo. Um raciocínio que a gente pode fazer a partir dessa tabela, e é exatamente essa a função da tabela, é que você perceba, ó, no ano de 2002 você teve, né, 4 livros lidos, depois você teve 8, você teve 15, e aí depois você cai para 7. Então perceba, se você dispor, e a gente viu isso em vídeos passados, se você não viu, tem que se inscrever no canal, tem que acompanhar as séries, né? Se a gente dispusesse isso, os dados dessa tabela, lá num gráfico que a gente viu nos vídeos passados, o gráfico de linha, a gente ia ver mais ou menos o quê? Ele crescendo, né, de 4 para 8, de 8 para 15 e depois ele caindo para 7. Né? Então, em termos de quantidade de livros, né, quantidades e o tempo aqui passando, a gente iria ver, né, tem uma continuidade nessa linha, a gente ia ver exatamente esse aumento e depois uma queda. Na tabela a gente também consegue compreender isso. Então perceba, há um raciocínio lógico, matemático dessa tabela, né? Então isso é basicamente que se diferencia de um quadro, tá? Ah, o quadro ele é mais informativo, né? Por exemplo, aqui no quadro a gente consegue perceber que há
é, gêneros textuais diferentes em cada um dos anos. É basicamente isso, mas não há grandes elaborações em relação a isso. Até aí tudo bem. Então aqui são exemplos, alguns exemplos de artigos, né, de tabelas, coisas que vocês, né, podem já começar a se acostumar a lidar, né? Então aqui tem uma tabela da performance de alguns algoritmos, né, já que a gente fala aqui de ciência de dados, né? Então aqui a gente tem os algoritmos, né, ou os métodos, e cada um deles, né, cada uma aqui seriam classes ou algoritmos, e cada um dos atributos dispostos nessas colunas, e a gente observa aqui e a gente pode fazer uma análise comparativa desses valores, né, observar quais os que se performaram melhor, e em cada um dos atributos aqui, em cada um das métricas aqui de performance, né? Você tem a acurácia, o F1, a precisão, o recall e o AUC. Na tabela 2 aqui é uma comparação de performance entre algoritmos também, né? E aí aqui você tem o KNN, né? Que igual tem ali em cima, você tem a regressão logística, você tem a rede neural, você tem árvores de decisão e você tem o SVM, certo? E aí aqui é uma atividade de identificação no campo médico, né? E aqui ele fala sobre melanomas e outras neoplasias. Então você também tem uma tabela, né? Que dispõe aqui a performance desses algoritmos, né? Então, mais uma vez, né? Só que aqui, perceba, os algoritmos estão dispostos como colunas, certo? E aí as métricas é que estão nas linhas, né? Isso é perfeitamente possível de você fazer, tá? Isso vai do autor, vai da sua construção e do seu entendimento daquilo que fica mais legível. Sempre a ideia é que a tabela ela seja autoexplicativa, ela seja o mais compreensível possível. Esse autor, ele entendeu, né, que se ele dispusesse os algoritmos, né, nas colunas e as métricas nas linhas, isso seria mais facilmente compreensível. E até aí tudo bem. Aqui, né, como a gente viu, né, você tem um cabeçalho, né, em duas dimensões, né, já que você tem um SVM com dois tipos de kernel, né? E aí, se você não sabe o que é isso, você tem que acompanhar as séries de algoritmos, né, de aprendizagem de máquina para entender o que é isso. Então, você tem dois tipos de kernels do algoritmo SVM, e aí ele dispõe aqui né, cada um dos valores das métricas nas linhas, né? Cada uma dessas linhas aqui, o encontro da linha com o cabeçalho, você tem uma célula, certo? Então, aqui no caso, o SVM com kernel gaussiano, ele fez 83, né? 0,83 na curva AUC, né? A média, né, da curva AUC. Aqui você tem uma nota explicativa, certo? A gente viu isso, né, no início, né, que as notas explicativas ficam dispostas aqui e tem uma explicação aqui básica falando sobre os hiperparâmetros, né? Eu não vou entrar nesse mérito, já que aqui a gente está falando de estatística, mas é só falando sobre os hiperparâmetros, explicando alguns detalhes a mais. Por quê? Porque a tabela ela tem que ser algo explicativo. Seguindo, né? Então, o que acontece? Assim como lá nos gráficos que a gente viu, né, as tabelas têm, quando a gente vai construir essa tabela, ela tem algum conjunto de boas práticas, né? Então, a tabela, como a gente já falou, né, ela tem que ser explicativa por si, né? Ela não pode necessitar que a gente olhe. Então, aqui a gente vê o seguinte, ó, tabela, o título é a performance comparativa dos algoritmos, KNN, regressão logística. Então, quer dizer, eu olho para essa tabela, já tá tudo explicado para mim, né? Somando título, notas explicativas que estejam ali no rodapé e uma referência para caso eu queira entender melhor aquilo, para que eu possa me redirecionar para essa referência, é o que é suficiente para você entender o que está sendo descrito naquela tabela. Então o título sempre fica na parte superior, a fonte e notas explicativas devem ser posicionadas no rodapé da tabela. Quando possível, a tabela deve se dispor na horizontal, que é como a gente está vendo aqui. Agora, nem sempre isso é possível. Às vezes você tem uma tabela com muitas colunas, certo? Ou quando o título dessas colunas é muito extenso, enfim, né, sempre que não é possível você dispô-las dessa maneira, o que a gente faz é pegar a tabela e dispor deitado, certo? E quando a gente deita sempre nesse sentido. Então, se você tem uma tabela
Assim, você vai sempre deitar nesse sentido, de maneira que o título esteja aqui, certo? Aqui está o título. Então, na vertical, o título deve se situar à margem esquerda, que é exatamente aqui, certo? Caso ultrapasse a extensão de uma página, né, você sempre deve desejar que essa tabela fique em uma página, mas existem tabelas, né, se elas estiverem na horizontal, elas tendo muitas linhas, né, na vertical, tendo muitas colunas, elas podem ultrapassar ah, uma linha, né, perdão, ultrapassar uma página, e aí você tem que, é sempre desejável que você coloque um traço, né, na continuidade, no fim dessa página, um traço, e na linha posterior, na página posterior, você repita o cabeçalho. Para quê? Porque isso facilita a leitura, né? Então, o leitor que ele passar para outra página, ele não precisa ficar voltando para ver a que se refere aquela coluna, ou a que se refere aquela linha, né? Isso é sempre importante para a gente transformar aquilo que a gente está querendo passar de uma maneira mais compreensível possível. O resumo nunca é desejável que a pessoa precise ficar voltando página, precise ficar consultando o texto para entender aquilo que a gente está passando ali dentro das tabelas. As tabelas e os gráficos são sempre instrumentos para facilitar a compreensão de dados, né? Eles não devem exigir que a pessoa fique fazendo pesquisas ou vendo coisas duas vezes, né? E para esse vídeo é isso, né? A gente começou e terminou falando das tabelas. Até o próximo vídeo. Se você está gostando, né, peço, né, aí que você se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica, né, elogio, faça o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, siga a página lá no Instagram também. Eu posto bastante conteúdo, eu consigo, né, me comunicar de uma maneira mais diária, mais frequente lá no Instagram. E é isso, né? Recomende para quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e até o próximo vídeo.